sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Lua. E eu sou a Ana. E hoje o nosso tema é a história do espiritismo no Brasil. E temos um convidado muito especial. O presidente da Federação Espírita Catarinense, Luiz. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meninas. É uma grande alegria estar aqui com vocês, participando do programa. Gostaria inicialmente de agradecer o convite e a oportunidade de estarmos aqui trabalhando com a difusão do nosso querido movimento espírita, né? Maravilhoso. E para a gente já começar a sessão das perguntas, eu queria te perguntar a pergunta que a gente sempre faz para todo mundo. Como que você entrou para o espiritismo? Se você é de berço espírita ou se em algum momento da sua vida você entrou para o espiritismo? Eu não tive a oportunidade de ser de berço espírita. Eu sou paranaense, nascido no interior do Paraná. No ano de 1991, eu morava em Curitiba e vim fazer o vestibular aqui em Itajaí. Tinha 23, 24 anos. Eu passei no vestibular na metade do ano e quando eu vim para cá eu não tinha onde eu morar. Então eu fiquei numa pensão de estudantes e lá eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, um senhor, Adilson, se eu não me engano era o nome dele. Ele era espírita e eu não conhecia nada do espiritismo e começamos a conversar sobre esse assunto, sobre espiritualidade, sobre intuição, mediunidade e questões mais, dessa forma, né? E aí ele me sugeriu que eu estudasse, conhecesse o espiritismo. E aquilo ficou ali na cabeça e eu vim procurar apartamento em Balneário Camboriú e eu lembro que eu passei pela Rua 600 e passei bem na frente da Casa de Jesus. Rua 600, 123, que é a casa, inclusive, que eu frequento até hoje. E na ocasião eu vi que tinha na fachada da casa os horários das atividades, das palestras públicas, e eu me organizei e comecei a frequentar a Casa Espírita, no início as palestras, depois me envolvi com os estudos, passei alguns anos sendo estudante, e dessa forma eu tive o primeiro contato com o espiritismo, que para mim foi algo que mudou, obviamente muda a nossa vida quando a gente faz essa trajetória. Tem muita gente que fala assim, a gente procura o espiritismo pela dor ou pelo amor, né? Eu procurei, mas na verdade pela curiosidade, né? Foi nesse sentido. Quando você começou a estudar a doutrina espírita, o que mais chamou a atenção logo de início, assim? Foi mais pela parte racional, filosófica ou a forma como ela explica a vida? Na verdade, quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu sempre tinha a impressão de que tudo aquilo que nós estudávamos, eu tive ótimos facilitadores que tiravam todas as dúvidas, esclareciam. Eu lembro que era uma turma assim que conversava muito, perguntava muito, essa dinâmica, né, de um grupo de estudo espírita. E aquelas respostas para mim eram muito lógicas, era como se eu sempre soubesse daquilo. Então, aquilo, de um lado, foi esclarecendo, tirando as minhas dúvidas, principalmente essas questões mais que transcendem as questões materiais da vida, os questionamentos que eu tinha, acho que toda pessoa naquela idade tem, e aquilo foi, para mim, um certo conforto em conseguir explicar para mim mesmo como que eram aquelas questões relativas à vida. Então, isso me ajudou bastante naquele momento e me ajuda até hoje. E eu vejo que o espiritismo ele tem uma grande vantagem de não deixar dúvidas. Ele esclarece tudo. Não existe nada que a gente possa dizer, não, isso não tem resposta porque é um dogma de fé, isso aqui só Deus sabe a resposta. Não, a gente consegue esclarecer tudo pela lógica, pela razão, pelo entendimento, o que nos dá a condição de ter uma fé raciocinada. A gente compreende plenamente todos os aspectos do espiritismo. E como que você mantém os seus estudos do dia a dia, assim? Hoje eu participo de um grupo toda terça-feira de manhã que a gente faz o Evangelho e ao mesmo tempo a gente reserva uma semana para estudar. Hoje nós estamos estudando a parte terceira do Livro dos Espíritos, a parte das leis morais. Na Casa Espírita eu frequento toda quinta-feira, que é o dia à tarde, que é o dia que eu consegui por conta da agenda que eu tenho. E eu estou estudando o Livro dos Espíritos. Ao mesmo tempo sou estudante, às vezes sou facilitador, mas eu passei por bastante tempo estudando na Casa Espírita. Fui facilitador dos estudos do ESD, depois na época tinha o estudo aprofundado, o IAD. Nós tivemos a oportunidade de ser facilitador do Livro dos Espíritos, do Evangelho Rede Vivo, quando ele veio para cá. Da Gênese, e assim a gente vai sempre ampliando um pouquinho mais, porque cada obra que a gente começa a estudar é um mundo novo que a gente descortina, e a gente vai muitas vezes renovando aquele entendimento, vai reaprendendo e lembrando aquilo que às vezes a gente apresenta, estuda e que nem sempre está no nosso dia a dia. Mas estudar o Espiritismo é uma coisa muito boa, a gente está fazendo isso a todo instante, lendo e muitas obras
são importantíssimas a gente acompanhar e reler de vez em quando. Eu acho que a gente não pode perder esse estar sempre próximo da leitura e do aprendizado do conhecimento espírita. E você tem alguma obra, algum livro, assim, que você recomenda para as pessoas que, assim, estão começando ainda a estudar o espiritismo, começando a frequentar centros espíritas? O que eu indicaria para quem está começando é o que é o Espiritismo, que é uma obra de Kardec, é uma obra que ele faz um grande resumo e explica de uma forma muito didática, né, como um bom pedagogo que era Kardec, ele vai explicar através de diálogo de alguns personagens, depois vai aprofundando para que as pessoas consigam compreender. E depois eu diria que o Livro dos Espíritos é o livro fundamental, é a base de todo o Espiritismo, e ele vai dar uma visão clara, ampla, de todos esses aspectos que a gente pode depois se aprofundar com as outras obras básicas, com outras obras complementares, que vão abrindo cada vez mais essa gama de conhecimento que o Espiritismo nos traz. Maravilhoso. Muito incrível. E hoje, no teu dia a dia, de que forma o espiritismo acaba influenciando as tuas escolhas, as tuas atitudes? Olha, o Espiritismo nos traz uma coisa que nos auxilia muito a compreensão em relação à vida. Nós vamos compreender que nós temos uma poderosa lei de causa e efeito, tá? Que ela tudo aquilo que a gente oferece para a vida, ela nos devolve. Então, se eu faço bem, se eu construo coisas boas na minha vida, ela vai retornar sempre que houver essa necessidade. Tem uma fala do Emmanuel lá no Fonte Viva que ele vai dizer que todo o bem que eu faço em algum lugar é meu advogado em todos os lugares. Da mesma forma, se eu sou uma pessoa que ainda carrega os sentimentos negativos, procuro ódio, a vingança, ou procuro prejudicar as outras pessoas, tudo aquilo que eu faço de mal, o mal vai estar ali na esquina me esperando, porque ele volta. Então é uma lei de causa e efeito. E tudo aquilo que eu construo na minha vida, tudo aquilo que eu faço, movimento, ação, inclusive os meus pensamentos, eles são as minhas criações e eu sou responsável por isso. Quando a gente começa a compreender esse aspecto, a gente vai ver que eu não posso fugir das responsabilidades que eu tenho. O Espiritismo coloca na minha vida que eu sou responsável de tudo na minha vida. Não existe ninguém que vai responder pelas minhas ações, não existe nada que vai chegar até a minha vida com que eu não tenha construído a mim mesmo. Então eu penso assim, se hoje a minha vida não está legal por causa de determinado aspecto, é porque ontem, no passado, eu me equivoquei e construí de alguma forma algo errado. Então, se eu quero mudar para que amanhã seja uma vida mais tranquila, mais serena, mais pacífica, o que seja a situação, eu preciso construir isso hoje. Então, eu preciso fazer essa transformação em mim ou na minha vida para que ela se modifique e eu colha os frutos daquilo que eu almejo em relação aos aspectos da vida. Teve alguma experiência que te marcou em relação a isso? Olha, eu acho que a vida é cheia de experiências, né? Quando a gente enfrenta os desafios da vida, os desafios que são muitos, né? Em relação aos sentimentos, à família, ao trabalho, em relação às decisões mais difíceis que a gente tem, que não sabe quais as consequências, mas a gente precisa se decidir, a gente sempre tem é como se alguém soprasse no nosso ouvido, como se alguém chegasse, que às vezes nem sabe do que é o nosso desafio e nos comenta alguma coisa. São essas pequenas coisas da vida que nos marcam. Nos marcam no sentido de a gente perceber que a presença divina está constante na nossa vida. Basta que a gente esteja com as antenas ligadas, diríamos assim, para perceber essa aproximação. E quando nós buscamos, aquilo que eu comentei antes, quando nós buscamos fazer o bem, tudo aquilo que nós precisamos, na medida certa, na hora exata, a espiritualidade nos auxilia sempre. Nós nunca estamos desamparados, nós nunca estamos sozinhos. Quando a gente tem essa confiança, essa certeza, a gente consegue seguir pelo nosso caminho, assim, não que a gente não deixe de ter medo das dificuldades, mas a gente segue muito mais tranquilo para trabalhar com os desafios que a vida nos oferece, né? Sim, com certeza. E o senhor entrou para o Espiritismo com uma curiosidade, hoje em dia você é o presidente da FEC, né? Como que é isso para você? Eu penso assim, eu nunca me vejo como presidente da FEC. Eu sempre penso assim, a FEC, como qualquer instituição,
ela tem as suas obrigações institucionais e alguém que tem que estar à frente do processo de gestão, de trabalho administrativo, de conduzir equipes. O meu papel é ser um papel de gestor de pessoas e recursos de equipe, e nesse sentido que é o papel do presidente. Mas eu me considero um trabalhador. Eu estou trabalhando no movimento espírita há 12, 13, 14 anos, quando eu comecei na área dos estudos, depois eu passei para a área de gestão e depois é que eu vim para a presidência. Então, nessa trajetória, eu sempre me preocupei em fazer o que eu pudesse em prol de auxiliar as pessoas, de auxiliar as casas espíritas e atuar como efetivamente com o papel da união, da unificação dentro do movimento. E conforme a gente vai aprendendo, vai conhecendo, vai se desenvolvendo, a gente vai cada vez mais percebendo que nós somos apenas trabalhadores de Jesus. O fato de eu estar na presidência é uma coisa temporária. Daqui 3 anos nós estamos indo para a segunda gestão, que a gente vai assumir agora no CFE, o Conselho Federativo Estadual, que vai acontecer agora no dia 7 ou 9, agora não me lembro, de fevereiro, mas passados 3 anos eu vou entregar a presidência para uma outra pessoa e sigo trabalhando no movimento. Se eu estiver dentro da estrutura regional, da estrutura estadual, ou somente dentro da minha casa espírita, é bem provável que eu volte a ser um monitor de estudos como eu sempre fui na casa espírita. Então, a experiência da presidência, ou da vice-presidência, ou de outras coordenações que eu tive, sempre me trouxeram um grande aprendizado e a grande oportunidade de conhecer pessoas, de poder colaborar, de estar junto com esse trabalho que eu entendo que ele é muito importante dentro da estrutura do movimento espírita. Sim, e você estar na presidência com certeza deve ter ampliado os seus conhecimentos sobre a doutrina espírita, né? Sim, não só sobre a doutrina espírita, mas também sobre o movimento espírita. Eu acho que aí você tocou numa questão importante, que vale a pena a gente fazer uma separação. Nós temos 2 aspectos nesse contexto que vale a gente considerar. Primeiro, nós temos a doutrina espírita, que foi todo o cabedal de conhecimento que os espíritos nos trouxeram através de Allan Kardec, né, e Politeleon Denisard Rivaio, que que foi um grande pedagogo francês, lá em 1800 e no século XIX, e que ele utiliza o pseudônimo de Allan Kardec, e ele publica o Livro dos Espíritos, que é recebido da espiritualidade, e as outras demais obras, o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, e em cima dessas obras está toda a base do conhecimento espírita. Digamos assim, o edifício doutrinário do Espiritismo está contido nessas obras básicas, que como nós chamamos. E nós também temos um outro elemento que é o movimento espírita. O movimento espírita são todas as atividades, ações que nós, espíritas, fazemos em prol da difusão, estudo e prática do espiritismo. Então, tudo aquilo que nós fazemos com o espiritismo, nós, pessoas, é chamado de movimento espírita, que pode ser feito por pessoas individualmente, por grupos, por associações, por centros espíritas, por órgãos unificadores, como são as nossas uniões regionais de Santa Catarina, por federativas, todo esse trabalho. E todos nós trabalhamos em prol daquilo que nós chamamos de união e de unificação. União entre nós espíritas é aquela necessidade que nós temos de estar próximos, estar juntos, desenvolver essa fraternidade, essa parceria entre as pessoas, para que a gente possa promover a unificação das nossas instituições. O que é isso? É justamente todos nós, todas as casas espíritas, olhar para uma única direção, independente das características de cada um, casas grandes, pequenas, com poucos, com muitos trabalhadores, com muitos recursos ou poucos recursos, independente dessas características físicas, mas todas elas buscando cumprir uma pauta, um objetivo, projetos em que todos juntos facilitam e desenvolvem cada vez mais o espiritismo. Então, é um trabalho, e isso para mim foi uma grande experiência. Me permitiu conhecer muito mais de movimento espírita, conhecer não só as pessoas em Santa Catarina, nas mais variadas regiões do estado, mas também de outras regiões do Brasil, de outras federativas, e tudo isso me oportunizou muitas experiências, né, que eu guardo com muito carinho em todos os seus aspectos. Então, hoje em dia muitas pessoas têm curiosidade sobre o espiritismo, mas também têm muito medo e preconceito por não saberem exatamente o que é. O que você diria para essas pessoas? Eu lembro de uma coisa assim que hoje eu considero como engraçada, que a minha esposa, que quando eu comecei no espiritismo era minha namorada, também era lá do Paraná, se mudou para cá para também estudar.
E ela era católica, eu sempre falava do espiritismo, mas ela no começo não aceitava muito bem, não conhecia, não tinha muito interesse. Depois, com o tempo, né, a gente lia muito romance espírita naquela época, passava para ela foi se interessando, foi conhecendo. E um dia ela resolveu ir na casa espírita, mas ela tinha muito medo. Então, a primeira coisa que ela fez, ela procurou um banco que ficasse de frente para a porta de saída. Porque se acontecesse alguma coisa com os espíritos naquele centro, ela saía correndo para fora. Ela não precisou fugir, ela não precisou correr, ela cada vez mais se integrou com as atividades da casa. Hoje ela faz parte da diretoria da casa, é trabalhadora em várias atividades, está vários dias por semana nas atividades da Casa Espírita. Eu diria que não existe nada de que possa prejudicar qualquer pessoa, não existe nada que possa trazer qualquer situação de desconforto para ninguém. Quando nós entramos numa casa espírita, nós estamos entrando num espaço em que a nossa referência, o nosso modelo, o nosso guia é Jesus. E uma casa em que se preocupa de justamente promover o desenvolvimento moral, que não só das pessoas como um todo, mas de toda a nossa sociedade. É uma instituição que sempre vai procurar promover, e todas as casas espíritas sérias vão procurar desenvolver homens e mulheres de bem para que a gente possa mudar a nossa sociedade pelo seu aspecto moral. Então, são instituições que buscam trazer o consolo, o esclarecimento, auxiliar todos aqueles que nos procuram nesse sentido, né? De auxiliar sempre que for possível. Toda e qualquer pessoa que entrar numa casa espírita precisando de qualquer coisa, ela vai ser atendida da melhor forma possível. Então, não existe nada, né? Não fazemos trabalhos, não sacrificamos animais, não faz, como muita gente pensa, não usamos nenhum tipo de tambor, nem imagens, nem roupas especiais, não temos uma casta de sacerdotes Então, é uma coisa muito simples, buscando justamente voltar às igrejas primitivas, né? Logo após o início do cristianismo, que antes, né, da inclusão do cristianismo na estrutura do Estado romano, aquelas igrejas primitivas que eram muito mais uma associação de pessoas que buscavam o bem comum entre eles, é assim que nós buscamos as nossas instituições espíritas. Né? Sim, e uma coisa que é bastante característica de um centro espírita é, sim, a simplicidade, né? Que a gente não tem nenhum uniforme, nem nada para ir lá, a gente vai e o nosso... Assim, o que a gente procura indo lá é, sim, o conhecimento, né? E também é importante falar que dos mais de 15 milhões de espíritas que existem no mundo, a maior concentração fica no Brasil, né? Sim, sem dúvida, né? Hoje, digamos, a melhor estrutura, a maior quantidade de espíritas fica no Brasil, né? Hoje nós exportamos, né, conhecimento, estrutura, orientações, documentos, livros para outros países que não têm essa disponibilidade de tudo aquilo que nós temos de espiritismo, né? Sim, e ainda falando sobre isso, o espiritismo ele surgiu lá na França, né? Só que ele teve uma grande, assim, parte da sua história aqui no Brasil, que começou lá na Bahia. Você consegue falar um pouco sobre essa história do espiritismo aqui no Brasil, o surgimento? Sim, talvez a gente tenha que contextualizar que na época em que Kardec lançou o Livro dos Espíritos, naquela época como um todo, a França, a Europa passava por algumas décadas antes uma grande transformação, né? O iluminismo, o humanismo. E a França, naquele momento, era o centro cultural da Europa, era o centro do mundo. Paris era chamado da Cidade Luz, tudo que acontecia de importante na Europa acontecia na França e principalmente em Paris. As pessoas mais abastadas aqui do Brasil e do mundo inteiro, elas mandavam os seus filhos estudarem em Paris. E quando eles voltavam com a cultura assimilada. Eles voltavam, obviamente, falando francês, lendo. As pessoas liam muito naquela época. Eles importavam que vinham pelo navio jornais, periódicos, livros e continuavam consumindo essa cultura francesa. Quando Kardec lança esses livros, é óbvio que ele era o centro cultural que se expandiu para grande parte do mundo que tinha relações com a França. E o Brasil não podia ser diferente. Nós estávamos na época do Império. E rapidamente essas obras vieram para o Brasil. Então, em setembro de 1865, já acontece a fundação do primeiro Centro Espírita, pelo jornalista Luiz Teles de Miranda, na Bahia, em Salvador. O Grupo Familiar de Espiritismo era o seu nome. E logo em seguida, várias outras instituições começam a ser fundadas, principalmente em São Paulo, que já despontava, né?
uma cidade de grande desenvolvimento, e o próprio Rio de Janeiro, que era a capital imperial. Então, vários centros espíritas vão surgindo, vão aparecendo justamente nesse período. Da mesma forma com que outras regiões da Europa, né, acontece a mesma coisa. Por que você acredita que o espiritismo encontrou tanto espaço aqui no Brasil, ao ponto de se tornar uma das maiores bases do mundo do movimento, como a Lua citou, que são bastante parte aqui no Brasil? Quando o espiritismo, digamos, na Europa, principalmente o espiritismo francês, ele passa por um determinado período em que muitas inquirições científicas são feitas. Muitos pesquisadores, estudiosos daquela época se debruçam sobre o espiritismo, a grande maioria buscando provas para provar que aquilo era um embuste, que era uma enganação, que o espiritismo, da forma com que foi apresentada por Kardec, e aquelas fenômenos espíritas, materializações, em que os espíritos se materializavam, eram medidos, tiravam-se moldes dos seus braços, das suas mãos, sentia-se, digamos, a pressão arterial, coisas assim que aconteceram. Logo passou todo esse período, se descobriu que aquilo era verdadeiro, e aquilo que a gente imaginaria que desse um boom no espiritismo acabou não dando, porque ele ficou muito restrito dentro do aspecto científico e filosófico. Ele ficou quase que um espiritismo acadêmico, ele não se desenvolveu, não tocou no coração das pessoas, só na razão, na lógica, e isso foi aos poucos se arrefecendo. Aqui no Brasil, a gente tem que considerar, por exemplo, a FEB, ela foi fundada ela começou as atividades em 1º de janeiro de 1884. E de um pouquinho, naquela primeira década de desenvolvimento da Federação Espírita Brasileira, existiam 2 grupos que trabalhavam e que eles, mais ou menos nesse sentido, eles disputavam, né, o entendimento. Uns entendiam que deveria existir o aspecto moral, o aspecto religioso dentro da doutrina, eram chamados de místicos. E outros que diziam, não, o espiritismo só tem que ser filosofia e ciência, nada de religião, porque a religião só traz problemas, que eram chamados de científicos. E eles meio que disputavam essas posições dentro da estrutura da Federação Espírita Brasileira. E isso foi por algum tempo, até que veio a figura de Adolfo Bezerra de Menezes, que se torna presidente da FEB, e ele era um místico. Ele acreditava que a base do espiritismo deveria ser a base moral e ela deveria ter essa visão mais religiosa. E isso fez com que o espiritismo, daquele ponto em diante, trabalhasse com essa visão de também ter o seu aspecto religioso. E isso nos deu uma outra visão em relação ao espiritismo europeu. Fez com que houvesse uma aproximação muito maior das pessoas. É óbvio que isso não foi só um aspecto material. Nós vamos perceber lá no livro de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, vamos também verificar no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o Brasil tem uma missão espiritual, né? E que aqui se congregaram 3 raças, 3 povos, que foram os negros, os índios e os europeus, justamente para que tivesse uma oportunidade de redenção dessas pessoas e de que essas pessoas fossem a base de renovação do cristianismo, para que em épocas futuras, como nós estamos começando a viver agora, houvesse as condições da regeneração ou da construção de um mundo regenerado. E também nós vamos verificar lá a importância que o Brasil tem nesse aspecto no A Caminho da Luz, que é do Espírito Emmanuel com Francisco Cândido Xavier, que o Brasil tem uma responsabilidade. E nesses 2 livros a gente vai ver que Jesus, ele retira a árvore, uma árvore simbólica, espiritual, que estava plantada sobre a Palestina, e transporta ela para a terra do cruzeiro, que é o Brasil. Então, aqui, sobre o Brasil, existe plantada uma árvore espiritual, que é a árvore do Evangelho. E essa árvore, ela vai dar frutos para toda a humanidade. Então, nós, enquanto brasileiros, nós, enquanto cristãos, nós, enquanto espíritas, temos uma grande responsabilidade em cima desse trabalho. Por isso que o espiritismo se proliferou, diríamos assim, se desenvolveu, se tornou forte. E nós entendemos, enquanto espíritas, que nós temos um compromisso, que é o de promover a regeneração da nossa humanidade. Nós não vamos exclusivamente fazer isso. Nós não somos uma religião escolhida, não somos pessoas escolhidas, não é nesse sentido. Mas é que com o tempo, o espiritismo não vai ser
a religião do futuro. Ele vai ser o futuro das religiões. A partir do ponto em que as religiões começam a assimilar os conceitos espíritas e incorporar dentro das suas bases de fé. Então, gradualmente, e hoje a gente vai perceber que não existe nada, assim, quando eu falo de vida passada, de reencarnação, de determinados conceitos espíritas aqui no Brasil, ninguém fala. A gente até brinca, não, vou ficar te devendo isso para a vida futura. Na vida passada eu era isso, nós fomos aquilo, porque isso é uma coisa normal. As pessoas aceitam isso. Se eu falar isso para um europeu, ele não vai conseguir compreender esses conceitos básicos que todos nós compreendemos. Então, é nesse sentido que a gente poderia dizer. E na história do espiritismo no Brasil, nós tivemos várias pessoas e figuras muito importantes que ajudaram a consolidar a história no Brasil. Eu queria que você falasse sobre elas um pouco, que você até tinha citado antes, o Bezerra, né? Olha, a gente poderia enumerar uma grande quantidade de pessoas que estiveram colaborando com o espiritismo, estiveram à frente de instituições, que tiveram iniciativas que ajudaram a consolidar o espiritismo. Eu citaria inicialmente Bezerra de Menezes, por esse papel, ele foi fundamental na consolidação da Federação Espírita Brasileira, e depois, mais tarde, quando ele desencarna e volta para a pátria espiritual, ele fica como encarregado de todo o trabalho de união e unificação do movimento espírita, o paladino da unificação, como nós dizemos, e a gente recebe mensagens dele continuamente, principalmente quando são realizados os conselhos federativos nacionais, e justamente nos incentivando, nos apoiando, nos dando uma direção que todos nós devemos estar próximos e juntos para cumprir essa missão espiritual que nós temos. Eu lembraria ainda Lindsay Vasconcelos, que foi uma figura importantíssima, não só no Paraná, que ele deixou um legado, inclusive um legado material, que permitiu com que houvesse um grande patrimônio físico para a federação, mas um grande legado de trabalho em prol da doutrina. Foi um dos agentes, talvez um principal articulador da realização do Pacto Áureo e da Caravana da Fraternidade, que criou essa estrutura federativa que nós temos até hoje. Eu diria ainda que Santa Catarina, em especial, nós temos a figura de Oswaldo Melo, que foi uma pessoa que foi fundador da Federação Espírita Catarinense, talvez tenha sido o seu maior, a pessoa que mais trabalhou pela unificação do movimento. Foi um trabalho incansável, de várias décadas de trabalho, um exemplo assim, acho que todos nós deveríamos seguir enquanto lideranças do movimento. Nós temos a figura ímpar de Chico Xavier, né, que o espiritismo no Brasil é tão conhecido hoje, justamente pelo trabalho que ele fez, não só de ter publicado mais de 400 obras pelo trabalho espiritual da mediunidade, mas por uma mediunidade ímpar, e também uma pessoa que, na vida particular, dedicou toda a sua vida em prol da difusão do espiritismo. Ele fez com que aquela fala de Paulo, em que ele orienta todo cristão a ser uma carta viva do Evangelho, nós tivemos a figura do Chico, que fez, através do trabalho da caridade, a sua vida. E foi, então quando as pessoas não conhecem nada sobre o espiritismo, e a gente fala assim, não, é a religião do Chico Xavier, ela entende o que nós estamos falando. Por quê? Porque o Chico foi esse paladino de levar esse trabalho do espiritismo para a nossa sociedade. E nós também não podemos esquecer de Divaldo Franco, que há pouco tempo voltou para o plano espiritual, que foi uma pessoa que dedicou toda a sua vida também em prol de causas sociais, promoveu a paz, era um embaixador da paz, promoveu e foi assim um grande expositor em dezenas de países fora do Brasil. Foram milhares de palestras, exposições, e seminários e conferências que ele fez, e que fez com que houvesse uma divulgação maciça do espiritismo, não só aqui, mas em diversos outros locais. Eu acho que essas são, na minha opinião, são figuras centrais que a gente pode considerar do espiritismo. Podemos lembrar de outras? Sem dúvida nenhuma. O espiritismo foi feito de muitos trabalhos, muitos trabalhadores, muitas pessoas abnegadas que assumiram essa causa e fizeram de tudo para que o espiritismo pudesse ser aquilo que ele é hoje, né? Sim, e cada pessoa fez o seu trabalho importante, tem a sua parte importantíssima para a doutrina, né? Sim, nomes, figuras importantes é o que não nos falta, né? Sem dúvida. E você saberia dizer qual que foi o primeiro centro espírita do Brasil? E aqui em Santa Catarina também, se você souber? Posso. O primeiro centro espírita, como eu comentei antes, né, foi um centro espírita que foi na Bahia. Era um
um jornalista, né? Ele tinha um jornal e ele era o Luiz Teles de Miranda. Então, ele fundou em 17 de setembro de 1865, foi a fundação dessa casa espírita. E ela foi a primeira aqui no Brasil. Depois, mais tarde, surgiram outras. Aqui em Santa Catarina, a primeira casa espírita foi a Caridade de Jesus, em São Francisco do Sul, em 1895. Logo depois, acontece a fundação do Fé, Amor e Caridade em Laguna, em 1909. Alguns meses depois, 2, 3, 4 meses depois, em 1910, inclusive agora teve aniversário 110 anos, essa semana teve as comemorações do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo em Florianópolis. Depois, mais tarde, em 1915, eu vou falar as casas centenárias que a gente tem hoje, para a gente se situar melhor. Em 1915, foi o Jesus de Nazaré, de Itaiópolis. Depois, em 1916, nós tivemos Amor e Fé em associação, que eles chamam de associação em Florianópolis. Depois, em 1922, o Allan Kardec de Lages. E nós vamos ter, agora em 2027, o centenário de mais uma casa de Florianópolis e do Anjo da Guarda, aqui de Itajaí. Então, essas as casas centenárias que nós temos em Santa Catarina. Não são muitas, mas agora na década de 2030 a gente vai ter várias casas que vão estar completando, porque há 100 anos atrás, mais ou menos, aqui daí começou uma grande expansão do movimento espírita no estado, né? Sim, e a gente sabe que a doutrina espírita sempre foi bastante forte aqui no Brasil, só que ultimamente, nos últimos anos, não o nível, mas assim, a quantidade assim, de jovens espíritas tem baixado. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Olha, esse é um grande desafio que nós temos, né? Em termos de liderança, em termos de movimento espírita, né? Porque realmente, em vários momentos, a gente percebe que existe uma diferença, principalmente de diálogo, de comunicação. Nós temos muitas lideranças que têm dificuldade de compreender justamente esse papel que o jovem pode desempenhar dentro da casa espírita, dentro do movimento como um todo. Hoje nós temos feito um trabalho pela nossa área de família, infância e juventude, que é o projeto Protagonismo Juvenil, e que a gente tem buscado sensibilizar as lideranças, principalmente, quem está à frente das instituições, não só o presidente, mas as lideranças como um todo, os coordenadores, aqueles que são jovens há mais tempo, diríamos assim, né? Para que eles abram espaço para que a juventude possa fazer parte, né? Que se crie uma correlação entre aqueles que têm experiência, que possam tutoriar um jovem que tem menos experiência, mas que os dois juntos, as duas gerações próximas juntas, elas possam desenvolver a preparação desse jovem para que ele seja um trabalhador do futuro. Porque é muito comum a gente ver assim, né? Não fazendo nenhuma crítica, mas às vezes contatando essa realidade. Às vezes nós temos um jovem que está desde a barriga da mãe frequentando a casa espírita, está com 20, 19, 18, 21, e ele nem sempre tem espaço na casa, porque o presidente, os coordenadores acham que ele não tem experiência, que ele não tem compromisso, que ele logo vai fazer faculdade e vai deixar a casa. Coisas assim que são, às vezes, certos mitos, né? E aparece uma pessoa que não é espírita, começa a estudar, 1 ano depois, 2, ela já está frequentando, trabalhando e fazendo coisas que o jovem não tem o mesmo espaço. Tudo isso é uma questão de compreensão, uma questão de cultura e de percepção. O que nós gostaríamos é que houvesse espaço em todas as casas, primeiro para que tivessem grupos de jovens. Isso eu acho que é essencial e importantíssimo. Toda casa espírita tem evangelização infanto-juvenil, crianças e jovens. E depois que se crie projetos de integração da juventude para que os jovens também façam parte. E façam parte não só na leitura, no servir água, lá no fazer o cartaz do evento, mas que façam parte em todas as atividades da casa, como se fosse um trabalhador. É uma questão de tempo para que a gente consiga incorporar os jovens. Existe uma diferença, talvez assim, um sentido de linguagem, né? O Espiritismo ele foi escrito numa época em que a linguagem era bem diferente da linguagem corrente de hoje e da própria linguagem da juventude. Então, quando o jovem pega um livro, uma obra básica e começa a ler, e existe um monte de palavras que não são do seu usual e aquilo, às vezes, é uma coisa mais chata.
de fazer, de estudar, mas o importante é que se tenha, dentro dos grupos da juventude, espaço para que aqueles conteúdos sejam transformados numa linguagem um pouco mais apropriadas, para que desperte o interesse, para que os jovens sintam a essência daquele aprendizado e comecem a se interessar por esse tipo de leitura e gradualmente vão assimilando esses conceitos espíritas com mais profundidade. Mas eu entendo que é importantíssimo nós estarmos trabalhando com os olhos para a juventude, porque ela é a sequência do nosso trabalho. Sim, e assim, os jovens, eles sempre fazem não fazem os projetos, mas assim, eles sempre têm à frente dos projetos. Tipo, por exemplo, esse podcast aqui é feito por jovens. Excelente, uma excelente iniciativa, né? Sim, E esses de linguagens mais para jovens, assim, eu, inclusive, o meu evangelho, eu tenho um livro que ele é mais... ele é evangelinho ainda, inclusive, o nome dele é evangelinho. Que é uma linguagem mais, assim, que é no evangelho normal, assim. Às vezes é umas palavras muito difíceis que não dá para compreender. O contexto, assim, é mais difícil, assim. E assim fica bem mais fácil mesmo e mais fácil pra gente os jovens se... Essas estratégias de trazer o jovem, de aproximar o jovem, talvez sejam necessárias justamente para que depois, com o tempo, esse aprendizado vai naturalmente se estabelecendo e depois vocês vão se acostumando com esse linguajar, com essa linguagem. O importante é que vocês, jovens, estejam presentes na casa, participem das palestras, dos grupos de estudos, não só da juventude, mas de obras básicas, do Evangelho Redivivo, do ESD. Tem muitos espaços que o jovem precisa preencher. E essa ação, não adianta só as lideranças abrirem espaço. O jovem também tem que fazer a parte dele, estando preparado, disponível, acessível no momento em que ele pode, nas condições, nas capacidades que ele tem, porque cada um de nós tem uma habilidade e uma capacidade. Elas têm que ser aproveitadas para que o conjunto se estabeleça de forma a todos nós sermos beneficiados com as nossas qualidades. Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. E outro aspecto importante da gente considerar, se a gente for olhar lá na Gênese, no capítulo 18, Kardec vai falar que são chegados os tempos. Ele vai dizer que uma nova geração vai vir. Essa nova geração ela já está vindo. Ela está vindo através de quem? Da juventude. E essa juventude é que vai ser a grande transformadora moral da nossa sociedade. É ela que vai vir com conceitos diferenciados, uma capacidade maior de compreender o Evangelho, uma capacidade maior de colocar em prática esses aprendizados que nós, ainda espíritos mais resistentes a esses valores morais, estamos com dificuldade. Então, a juventude é que vai ser a grande virada da mudança. Então, nós temos que estar com as portas abertas para que essa juventude venha para a Casa Espírita e que a gente promova esse processo da transformação da melhor forma possível, né? Qual foi e continua sendo o papel dos centros espíritas na consolidação e na vivência do espiritismo do Brasil? Sabe nos dizer? Olha, o centro espírita ele é a base de tudo. Tudo acontece na Casa Espírita, né? Tanto que o movimento federativo, as uniões regionais, como aqui eu comentei que nós chamamos de órgãos unificadores, que são as extensões administrativas da federativa, as próprias federativas, tudo isso existe em função, em prol da Casa Espírita. Tudo que nós fazemos é para auxiliar a Casa Espírita, porque a Casa Espírita é onde tudo acontece, onde as pessoas são acompanhadas, são atendidas, são recepcionadas, onde acontece o trabalho mediúnico, onde acontece o atendimento fraterno, onde acontece a evangelização, os estudos, a comunicação, ou seja, tudo acontece na Casa Espírita. Ela é a base desse trabalho. E ela é que nós buscamos, de alguma forma, fortalecer essa capacidade da Casa Espírita em estar articulada, preparada, sempre... digamos, adaptada para as realidades, para as questões legais, as questões de gestão, sempre buscando se adaptar às necessidades e aos desafios em que nós vivemos a todo instante, porque a sociedade muda a todo instante, as leis mudam, as questões vão sendo gradualmente se transformando e nós buscamos justamente dar apoio, o movimento espírita busca dar apoio para as casas espíritas para que elas possam cumprir esse papel de estudo, de prática e de difusão do espiritismo. A Casa Espírita é a base, é a célula máter do movimento espírita e do próprio espiritismo, nós poderíamos dizer, é a Casa Espírita. Então, é lá onde tudo acontece. E também é importante a gente, nós fazermos as práticas assim na nossa casa também, né? Sempre rezando, lendo alguma parte do Evangelho.
Tudo começa em casa, né? Que vai pro... Sem dúvida, né? E a gente justamente se torna espírita, mas a gente não é espírita no dia que vai num centro espírita, né? A gente não é... eu vou trabalhar toda segunda-feira, das 7, das 19 até as 21. Eu não posso ser espírita só naquela hora. Eu tenho que ser espírita na minha vida inteira. E esse é o nosso desafio. A gente ser espírita em todos os lugares, a gente colocar o evangelho em prática, a gente ter paciência, tolerância, a gente ter todas as qualidades que o evangelho nos orienta a ter. Esse é o grande desafio moral em que nós temos. Porque ainda nós carregamos em nós uma série de fragilidades, uma série de digamos assim, de ausência de moralidade em alguns aspectos. Então, nos prepararmos, nos transformarmos e promover essa transformação moral em cada um de nós é o nosso grande desafio, né? Sim, com certeza. E a gente já falou sobre isso um pouquinho, só que eu queria voltar para esse tema e falar, que você falasse sobre como que surgiram as federações aqui no Brasil e qual é a importância delas. Eu acho uma excelente pergunta. Na verdade, é uma história longa de quase 150 anos, né? Daria um podcast só para a gente falar das federativas. Mas assim, vamos fazer de uma forma resumida. Primeiro surgiu a Federação Espírita Brasileira em 1884, e justamente com a proposta de congregar naquela época não era casa espírita, eram grupos de atividades espíritas. Grupos que faziam atividade mediúnica e grupos que estudavam, alguns inclusive trabalhavam com a tradução das obras do francês para o português. Então, a FEB ela buscou congregar essas instituições ao redor de si, para que elas juntas se fortalecessem e elas definissem critérios de trabalho, orientações, conduções e, ao mesmo tempo, a FEB auxiliar nas traduções dessas obras do francês, as obras básicas, a Revista Espírita, todo o trabalho de Kardec para o português. Depois, com o tempo, vão surgindo outras federativas, outras instituições que tinham esse mesmo propósito da FEB de congregar instituições. No ano de 1902 surge a primeira federativa estadual, que foi a Federação Espírita do Paraná. No ano de 1904 surge a Federação Espírita Amazonense, lá em cima, no outro lado do país. E depois, com o tempo, vão surgindo essas federativas que tinham essas propostas, principalmente aqui na região sul, onde ele se consolida mais, onde talvez pela estrutura da época ou pela capacidade de mobilidade que existia da época, então surgiram as federativas mais aqui no sul. Depois surge, obviamente, tem uma federativa que surgiu em 1926, que era a Liga Espírita do Brasil, que ela meio que rivalizava com a FEB. E ela foi uma grande federativa, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, e em várias regiões do Brasil, em que ela congregava essas instituições ao redor de si com a mesma proposta de orientar. Depois, com o tempo, começaram a surgir alguns conflitos de orientação. O trabalho devia ser feito dessa forma pela Federativa A, mas a Federativa B tinha uma outra forma, eu vou resumir todo o processo, uma outra forma de trabalhar com aquela questão. Então, isso foi trazendo alguns conflitos. Mais tarde, depois eu falo da Federação Espírita Catarinense, num capítulo um pouco à parte. Mais tarde, tudo isso se consolida naquilo que nós chamamos de Pacto Áureo, que aconteceu em outubro de 1949. Tá? As principais lideranças espíritas do Brasil estavam num congresso e, juntamente com a FEB, eles acabam sentando numa reunião. Inclusive, o Oswaldo Mello, que é o nosso fundador de Santa Catarina, estava presente. O Spinelli, do Rio Grande do Sul, o pessoal de São Paulo, o Lins de Vasconcelos, Guignone, do Paraná, eram pessoas muito conhecidas naquela época, e eles fazem um acordo que é chamado de Pacto Áureo. Todos eles assinam e ele trazia uma mudança substancial para a estrutura federativa. A FEB, a partir daquele momento, ela deixou de fazer a filiação das instituições. Ela passa a ser um órgão executivo do movimento espírita e é criado o Conselho Federativo Nacional, que passa a ser o órgão deliberativo, e cada estado teria um assento de uma federativa representando o estado no Conselho Federativo Nacional. Porque existiam estados que tinham 3, 4 federativas.
outros 2, 3, e assim era uma coisa um pouco confusa. Então se estabeleceu que cada estado teria uma única federativa e o processo de filiação das instituições espíritas era feito somente pelas federativas estaduais. Então, em Santa Catarina, somente a Federação Espírita Catarinense poderia estar fazendo essas filiações e organizando essa sua estrutura federativa, dando apoio para as casas espíritas da época. E no Conselho Federativo Nacional eram tomadas todas as decisões de forma coletiva, conjunta, tá? Integrada entre todas as federativas do Brasil. Então, hoje, quando nós vemos um documento orientador, por exemplo, Orientação ao Centro Espírita, ele é um documento que foi construído coletivamente pelas 27 federativas. A mesma coisa, o Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro, ou eu vou falar dos documentos orientadores das áreas, da mediunidade, do atendimento espiritual, da comunicação social espírita, da família, infância e juventude, e assim por diante, são todos documentos construídos coletivamente. E a FEB tem o papel de ser executiva, de promover e dinamizar o movimento, trabalhando com as federativas, e as federativas trabalham com os centros espíritas de cada região. É essa estrutura federativa. E não existe uma estrutura hierárquica em nenhuma dessas estruturas. Todos nós somos entes independentes, mas nós temos um compromisso moral assumido entre nós, desse pacto áureo, de todos nós trabalharmos juntos pela unificação, pelo trabalho de integração do movimento espírita. Aqui em Santa Catarina, teve uma iniciativa em 1916 de se constituir uma federativa. Foi fundada a Federação Espírita Catarinense e no ano de 1925 essa instituição ela deixou de ser uma federativa, ela resolveu ser um centro espírita. Então ele se transformou a Associação Fé e Caridade em Florianópolis, e uma casa centenária que existe até hoje, que tem uma grande atuação dentro da capital. Mas ela deixou de ser federativa. Só no ano de 1945, no dia 24 de abril de 1945, que Oswaldo Mello vai na sede do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, na rua Marechal Guilherme, lá em Florianópolis, no centro antigo de Florianópolis, se reúnem 23 instituições e fundam a FEC, que seria a Federação Espírita Catarinense, nos moldes da estrutura como ela é hoje, né? E depois ele foi presidente da FEC por 20 e poucos anos, né? Enquanto ele foi vivo, ele continuou na presidência da FEC e depois começou toda uma história, né? Que hoje nós somos 177 instituições filiadas, somos divididos em 16 uniões regionais que atuam e cobrem todo o território catarinense, justamente dando apoio para todas essas instituições, não só as filiadas, né? Nós temos várias instituições não filiadas que hoje circulam, orbitam aí o movimento espírita num trabalho de cooperação com as casas filiadas, em torno aí umas 40, 50 casas ao redor do estado. Então, se for somar todo mundo, nós passamos de 200 instituições hoje vinculadas a esse trabalho que é feito pela FEC. Não sabia que era tanto. Pois é, uma trajetória bem longa, né? Se a gente for olhar essa trajetória, foi um período muito conturbado do espiritismo, assim, muitas divisões, teve muitas dificuldades em haver um consenso. E hoje nós temos aí toda uma estrutura muito bem construída, muito bem delineada, né? Passou aquele período conturbado e hoje nós vivemos um período em que de uma ajuda mútua entre as instituições. Nós em Santa Catarina temos uma grande relação com a equipe da FEB. Nós temos aí a presença desses coordenadores nacionais da FEB constantemente aqui em Santa Catarina, trabalhando com projetos, com seminários, com conferências, com atividades assim, o que nos dá uma alegria muito grande em poder colaborar com o Movimento Espírita Nacional e também receber da mesma forma a colaboração dessas equipes, né? Agora, voltando sobre os jovens, como que você percebe o envolvimento dos jovens nas casas espíritas? É aquilo que nós comentamos antes, né? No sentido de que nós precisaríamos ainda um trabalho de amadurecimento, né? Dessa estrutura cada vez mais, fazendo com que os jovens se envolvam gradualmente nas atividades da Casa Espírita, que os jovens se coloquem à disposição para colaborar, que eles tenham essa segurança dentro da instituição. Porque uma coisa é assim, é pegar você e colocar naquela tarefa e diga, a partir de hoje você faz, sem ter experiência, sem ter conhecimento, sem ter vivência. Óbvio que alguma coisa não vai dar certo.
Outra é eu pegar alguém que tem experiência, sentar do teu lado e vai dizer, vamos fazer junto, te explicar, te acompanhar, até com que você diga, eu já sei fazer, pode deixar comigo. Então, é esse construir essa relação que a gente precisa fazer. E aos poucos, permitindo que a juventude se insira gradualmente e que a gente forme cada vez mais grupos de jovens nas casas, e que a gente comece lá na base, né? Com as crianças. Né? Hoje nós temos a evangelização de bebês. Na verdade, nós temos a evangelização lá na barriga da mãe, que muitas mães já vêm com a barriga grande para a evangelização infantil, e ali já começa todo um trabalho, porque nós sabemos que o espírito que vai reencarnar está ali próximo, está recebendo todas aquelas energias, todo aquele conhecimento, e depois ele nasce inserido dentro de um contexto de uma casa espírita, vai conhecendo, vai para a evangelização, vai para a juventude, e o espiritismo e a casa espírita faz parte da vida dele, como hoje faz parte da nossa vida, apesar de nós não ter, no meu caso, não ter sido espírita quando era criança. Hoje nós estamos inseridos dentro de um contexto que o espiritismo faz parte da nossa vivência, do nosso dia a dia, em todos os instantes, né? Que legal esse negócio da barriga da mãe, não sabia disso. Sim. Que já tinha evangelização. Tem evangelização de bebês e já começa lá na barriga da mãe, é uma coisa muito legal, né? Os jovens, na maior parte os adolescentes, estão numa fase da vida que eles, assim, têm os problemas deles e é bastante conturbado. Como que você acha que a filosofia do espiritismo e, principalmente, assim, né, só o espiritismo consegue ajudá-los, assim, nessa parte da vida e tomar um rumo na vida, assim? Olha, a gente vai perceber, né, que todos nós passamos por desafios, por dificuldades, né? Não existe, na condição evolutiva que nós nos encontramos, ninguém vem aqui, né, de férias. Nós estamos aqui para aprender, para crescer, para se desenvolver. E muitas vezes, por sermos espíritos relutantes e espíritos ainda resistentes ao bem, em colocar o evangelho em prática, nós cometemos os nossos equívocos e chega numa determinada hora que a gente tem que acertar contas conosco mesmo, né? Deus nos dá a oportunidade de refazer a trajetória. Não é um castigo, é uma nova oportunidade. E quando eu venho para cá como jovem, né, tenho que fazer essa trajetória, muitas vezes eu tenho que enfrentar desafios na família, desafios consigo mesmo, com a sexualidade, desafios de se aceitar como é, desafios de ter que escolher uma profissão, às vezes, tão cedo, saindo do segundo grau. O que eu vou ser da vida, eu não faço a mínima ideia, mas eu tenho que escolher um vestibular e tenho que fazer. Todas essas questões estão presentes e a gente vai facilitar o entendimento disso quando a gente compreende a lógica que nós estamos. Para um jovem que não tem esse conhecimento moral da reencarnação, que não tem essa visão de estarmos aqui tendo uma oportunidade, uma nova oportunidade de crescimento, para um jovem que não tem essa visão da continuidade da vida e da sequência desse trabalho que nós optamos em sermos essa oportunidade, para ele é um grande desafio, né? Não se aceita, entra em conflito, muitas vezes a gente vai ver aí a questão da drogadição, a questão, né, dos problemas, das fugas, que os jovens acabam fugindo por outras formas, a questão da própria suicídio e assim por diante. São coisas que acabam quando a pessoa não consegue encontrar uma solução além daquela solução material. Ele tira a matéria e não encontra mais nada. Isso é um grande desafio para os jovens. Mas quando o jovem ele encontra essa oportunidade de compreender, né, que estamos aqui temporariamente, que estamos aqui para aprender, que nós vamos vencer esse desafio, que tudo é temporário, que nós temos pessoas que podem nos apoiar e que nós optamos por esse caminho, nós escolhemos os desafios que estão ali na nossa frente. Talvez a gente comece a se questionar, se perguntar, se buscar compreender por que eu fiz essa escolha. E isso vai nos trazendo uma série de consolos para enfrentar esses desafios. Quando a gente tem o apoio dos nossos colegas, dos outros jovens, dos evangelizadores, das equipes das casas espíritas, dos nossos familiares, a gente vai ver que essas pessoas não estão contra nós, elas estão justamente nos apoiando. Não, talvez eu não vou conseguir fazer as coisas do meu jeito, mas eu vou perceber que talvez exista um outro jeito melhor de estar fazendo tudo isso. Então, tudo isso vai trazendo novas percepções, novas compreensões, vai amadurecendo as pessoas ao ponto delas compreenderem com muito mais facilidade os grandes objetivos que nós temos na vida. Por que nós estamos aqui, né?
por qual que é o meu propósito de vida, qual que é a minha destinação, para onde eu vou. Tudo isso são valores que a gente vai conquistando e compreendendo através da vivência do Espiritismo. E quando nós temos esses valores morais para nos dar o suporte, o apoio, o porto seguro para tomar decisões, é tudo muito mais fácil, sem dúvida nenhuma. A gente tem um referencial, e o referencial do Evangelho é fundamental para isso, né? É ele que nos dá a base para que a gente possa se apoiar, é ele que nos dá a segurança, porque o Evangelho é esse caminho, né? Esse manual de instruções em que a gente vai meio que aprendendo para conseguir viver nesse mundo de desafios em que nós estamos inseridos hoje. E é um mundo complicado, né? É um mundo em que é um atrativo enorme para a juventude, para que elas rapidamente elas consigam sair desse prumo, desse trilho em que cada um, desse compromisso moral em que cada um se estabeleceu. Porque as ilusões do caminho, elas são muitas, principalmente para a juventude. É tudo muito fácil. Quando eu não tenho essa referência moral, é muito mais fácil de eu sair do caminho, de eu me perder com muita facilidade. Não sei se consegui responder essa tua. Respondeu. Perfeito. Total. E agora, para a gente finalizar, que mensagem ou reflexão você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo agora? Olha, eu acho que a gente tem um público grande, né, que pode estar nos ouvindo. Eu diria que, se você não conhece o Espiritismo, né, não quero fazer nenhum tipo de proselitismo, nenhuma propaganda, porque esse não é o nosso propósito. Vale a pena. Eu diria para vocês que, se vocês têm dúvidas, questionamentos, se vocês não sabem muitas coisas em relação à vida, o Espiritismo tem muitas respostas para que vocês não imaginam como a gente vai encontrar. O Espiritismo realmente é uma fonte inesgotável de conhecimento, de consolo, de esclarecimento, de iluminação, que pode dar um direcionamento muito diferente para a nossa vida. Eu fico, às vezes, pensando assim, se eu tivesse sido espírita na juventude, como na idade em que vocês estão, talvez, com certeza, eu teria tomado decisões bem diferentes, muitas delas extremamente equivocadas, algumas delas que, com certeza, eu vou ter que prestar contas no futuro, eu não teria tomado daquela forma. Mas foi o aprendizado, foi a experiência. E hoje eu penso assim, já mudei, não faria mais aquilo de novo. Por quê? Porque eu tive essa oportunidade de compreender esses valores morais que mudaram na minha vida. Para vocês que são jovens, eu diria, continuem e persistam no Espiritismo. Ele é a grande referência moral que vocês vão encontrar. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. E através deles vocês vão construir uma relação muito maior com toda a vida que vocês têm pela frente. Quando vocês forem ter namorado, constituir uma família, procurar uma profissão, enfrentar a dificuldade na criação dos filhos, enfrentar a velhice, que, sim, parece que é tão longe, mas chega tão rápido, né? Até ontem eu era jovem, tinha 20 e poucos anos, daqui a pouquinho eu já vou tirar minha carteirinha especial de vaga de idoso, então, entende? Passa muito rápido. Então, eu digo para vocês, assim, jovens, invistam nesse trabalho com o Espiritismo e construam essa relação de ser pessoas, homens e mulheres de bem, que com certeza vocês vão construir uma vida feliz no futuro de vocês. E para aqueles que são lideranças, aqueles que são trabalhadores da Casa Espírita, eu diria que nós não estamos no movimento espírita por acaso. Nós não caímos de paraquedas, justamente nós recebemos uma grande oportunidade de trabalho. Jesus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, nos deu a oportunidade do Espiritismo como uma oportunidade da redenção dos nossos equívocos do passado. Talvez a gente tenha entrado na fila várias vezes para reencarnar, com uma oportunidade de fazer diferente dessa vez. E é isso que o Espiritismo nos dá. Nos dá todas as condições para que a gente faça diferente dessa vez, que a gente mude nos nossos aspectos morais, para que a gente consiga, para que na próxima vida, na próxima oportunidade, nós tenhamos condições de fazer muito mais em prol da nossa humanidade, da nossa sociedade. E eu acho que e diria de uma forma geral para todos que o Espiritismo é o próprio Evangelho redivivo, né? Ele é justamente a oportunidade que nós temos de compreender os ensinos de Jesus de uma forma mais objetiva, de uma forma clara, desmistificando muitas coisas, tirando aquele véu do sensacional, do fantástico, do mágico, que muitas vezes foram incorporados, e explicando de uma forma muito racional, muito lógica, muito clara, justamente todos os aspectos morais, e essa relação moral que nós temos entre os dois planos da vida. O plano daqueles que já foram, que talvez com certeza voltarão,
e nós que estamos aqui, que em algum momento também voltaremos para a nossa pátria espiritual, porque aqui é um caminho temporário. Nós estamos aqui, todos nós, temporariamente. Mais dia, menos dia, todos nós teremos que voltar para a verdadeira pátria espiritual. E não nos esqueçamos nunca que Jesus é a nossa referência moral, que Jesus é o nosso modelo, e sempre que possível a gente tem que buscar com que o ensino que ele nos trouxe para o Evangelho a gente possa incorporar nas nossas vidas. Então, agradeço para vocês por todas essas perguntas. Espero, de alguma forma, ter colaborado para que vocês pudessem, né, assim, aproveitar esse nosso diálogo aqui hoje. Te agradeço imensamente por estar aqui novamente, né? E pessoal de casa que está nos assistindo e nos ouvindo, deixem o like e digam nos comentários se vocês gostaram e se faltou alguma coisa que nós não falamos a ele ou que não falamos sobre o assunto. Muito obrigada.